Olá, bom dia, yogis, yoginis, professores de yoga. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa live. Então aqui eu trago, né, a gente compartilha esses temas, né, esses pensamentos que nós, professores de yoga, enfrentamos diversas vezes, né, e como a gente pode aprimorar nossas aulas e potencializar a transformação dos nossos alunos. Eu sou a Vivian Cunha e a live acontece sempre às quartas e sextas, às 9 horas da manhã. Então, hoje eu vou falar sobre as diferentes vertentes do yoga, né? E como essas diferentes vertentes podem influenciar, como elas influenciam as aulas, né? Que a gente guia enquanto professores. Bom, o que são exatamente as vertentes do yoga, né? Então, as vertentes a gente pode chamar os diferentes estilos, né? Os diferentes tipos, as diferentes modalidades de yoga. Então, tem zilhões hoje em dia, né? Então, só algumas para a gente ilustrar. Tem Vinyasa, Power Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga, Yoga restaurativa, Yin Yoga, Yoga do riso, enfim, várias, acro yoga, tem diversas vertentes, diversas modalidades diferentes, e isso vai surgindo, né? As técnicas vão sendo apropriadas pelas pessoas que têm às vezes outra bagagem, e aí vai juntando, né? E vai ressignificando formas de praticar. E vão se criando novos métodos, né, de se praticar. Então, as vertentes, né, os estilos de yoga, eles estão em transformação o tempo todo, eles estão surgindo o tempo todo. Então, é interessante a gente observar, né, o que cada estilo, que cada vertente traz, qual é o objetivo, né, quais são os princípios, o que está trabalhando. Então, a gente conhecer mais sobre o que a gente está praticando, o estilo que a gente está praticando, é importante, né? Então, essas vertentes, essas modalidades, estilos, a grande parte, quase tudo, nasce a partir do Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga acaba sendo a origem, né, de como o yoga se expressou, se manifestou enquanto uma prática física, né, digamos assim, a parte de asanas, por exemplo, é muito recente, né, o yoga por muito tempo era mais uma prática focada na meditação. Então, quando o Patanjali fala lá nos sutras, né, de asanas, que de 196 aforismos que Patanjali fala, só 3 ele menciona os asanas, né? Então, os asanas, naquele momento inicial, era mais uma preparação, né, um assento bem estabelecido, confortável para a prática de asanas, de posturas, né, para meditação. Então, a prática de asanas, como a gente conhece hoje em dia, é bem recente, se a gente parar para pensar, né? E vem nessa esteira do Hatha Yoga. Então, as posturas, como a gente conhece, né? E muitas posturas, na verdade, são recentes, né? E esse número vai aumentando com o passar do tempo de asanas, mas é no Hatha Yoga que as posturas, né? Os asanas em pé, etc., é no Hatha Yoga que isso vai surgir. Então, o Hatha Yoga sendo a origem de praticamente todas as outras modalidades que surgem, né? E aí tem uma figura que é muito importante, Krishnamacharya, né? Ele foi um grande mestre, um grande professor indiano, e ele foi um grande responsável por popularizar o yoga, né? Por trazer um olhar para o yoga de que, olha, essa prática traz diversos benefícios, né? E popularizando no mundo inteiro. Ele teve 3 grandes alunos que propagaram o yoga mais ainda, né? Ajudaram Krishnamacharya nessa missão de propagar o yoga. Então, esses 3 professores, né? Muito conhecidos, Iyengar, foi um grande discípulo, né, um grande aluno de Krishnamacharya. A gente tem também o Patabi Jois também, que foi quem criou, né, o Ashtanga, a prática de Ashtanga, né, que também é muito popular. A prática de Ashtanga, que também foi outro professor, outro aluno, discípulo de Krishnamacharya. E a gente tem o próprio filho do Krishnamacharya, que é Desikachar, que também ele foi mais pela essa vertente da yoga terapia, né? Então, a vertente do filho do Krishnamacharya, desse Kachar, é chamada de Vini Yoga, que é muito popular nos Estados Unidos, né? Aqui nem tanto. Então, esses 3 alunos, discípulos de Krishnamacharya, eles trouxeram, né, levaram o yoga para cá, para o Ocidente, né, para os Estados Unidos, principalmente,
e aí foram se desenvolvendo como práticas, como vertentes, né, como estilos, bebendo nessa fonte do que Krishnamacharya compartilhava, né, que bebia nessa fonte do Hatha Yoga, né. Krishnamacharya tinha uma abordagem muito ligada ao Ayurveda também, né, o yoga enquanto uma ferramenta de tratamento, de cura. Então, por isso até que o filho dele, né, vai por essa vertente da yoga terapia. Então, a gente tem esse grande professor, né, Krishnamacharya, tem até uma biografia dele muito legal, Krishnamacharya, o nome do livro, que é escrito por um dos grandes discípulos dele, né, Mohan, e aí conta sobre a vida dele, sobre a prática dele, né, ele passou anos numa caverna, acho que 7 anos numa caverna com um professor, com o mestre dele, né, Krishnamacharya. Então é um grande mestre, assim, um grande professor com muito conhecimento, que teve essa participação muito grande em trazer o yoga para cá, para essa parte, essa região do mundo. E outra coisa que eu ia falar, ele tinha uma curiosidade, né? Krishnamacharya, ele tinha essa intenção de propagar o yoga. Então, uma vez ele aceitou participar de um estudo, de uma pesquisa em que ele parava os próprios batimentos cardíacos através da prática de pranayamas, e ele estava sendo monitorado, né? Então as pessoas ficaram chocadas, surpresas, né, com a potência que o yoga tinha de proporcionar isso, né, esse controle muito grande do próprio sistema, do próprio corpo. E ele não queria, né, que o yoga tivesse só essa abordagem do físico, mas ele sabia que isso tinha uma grande importância nessa função de popularizar o yoga. Enfim, eu adoro a história de Krishnamacharya, então me alonguei aqui um pouquinho, mas a importância de falar de Krishnamacharya é como ele ajudou a propagar o yoga, tendo 3 grandes discípulos, né? O Patabi Jois criou a Ashtanga, Iyengar, né, criou a Iyengar Yoga, e Vini Yoga, o Desikachar, filho dele, criou essa linhagem de yoga terapia. Então, diversos estilos também vão se ramificando a partir desses também. Exemplo, do Ashtanga Yoga vem o Vinyasa. Do Ashtanga Yoga, né, vem também Power Yoga, né, do Vinyasa também Power Yoga. Enfim, tem tantas modalidades. Bikram Yoga também, que tem essa mesma, uma ideia parecida do Ashtanga, né, que é ter séries já fechadas e tal. Então a gente vê os estilos e as modalidades pipocando, são várias que vão surgindo e até hoje surgem, né? E cada pessoa, a partir das suas vivências, podem trazer novos elementos. O próprio Yin Yoga, né, que tem essa questão da medicina chinesa, então se apoia na ideia dos meridianos em vez dos nadis, né, que a gente se apoia no yoga, os canais energéticos. O Yin Yoga, a prática de Yin Yoga traz a questão bebe nessa fonte da medicina chinesa, então vai trabalhar meridianos em vez dos nadis, dos canais energéticos, né, em vez do prana que circula, Qi. Então, tem toda essa questão de cada modalidade, cada estilo, beber em fontes muito específicas, né, que podem ser diferentes. E aí pode ser, valores, técnicas, princípios podem ser apropriados e transformados para criar algo novo. Então, tem essa mistura, né, com a evolução do tempo, com a nossa mudança, né, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, isso vai se transformando também. Mas o que é interessante notar é perceber, do que essa prática especificamente fala, que elementos ela usa, o que ela está fundindo. Tem, por exemplo, né, o Forest Yoga, que junta yoga com xamanismo. Então, usa essas duas bases para as práticas que são feitas. Então, tem diversas amálgamas que a gente vê por aí, criando novos estilos, dando origem a novas formas de praticar. Então, são muitos os estilos que a gente vê hoje em dia, né? E as pessoas se sentem naturalmente atraídas mais por uns ou mais por outros. E acaba que é um processo muito pessoal, né? De perceber, poxa, eu me identifico mais com essa prática, me sinto melhor com essa prática. Só que também, para além dessa identificação, essa sensação de me conectei mais com essa prática, é importante também que a gente perceba se de fato essa prática está nos ajudando a crescer, a amadurecer, ou se a gente está ficando numa zona de conforto, né? Porque isso acontece muitas vezes. Às vezes
a gente se sente, quem é mais agitado, está sempre em movimento, por exemplo, talvez se sinta mais atraído pelo Vinyasa, pelo Ashtanga. Então, é um lugar muito familiar, né, desse ritmo mais acelerado. Então, às vezes, para essa pessoa, tudo bem, né, fazer essa prática um pouco mais movimentada, mais vigorosa, mas talvez ter um elemento também, às vezes, para fazer uma prática de yoga restaurativa, de yin yoga. Então, enfim, nessa questão dos estilos, é importante também a gente perceber o que nos mantém naquele lugar do que é familiar para a gente e o que na verdade está nos ajudando a renovar o nosso olhar para a gente mesmo, né? E trazendo a mudança, a transformação, o crescimento. Então, é importante a gente observar para onde a gente está sendo atraído e por quê. Porque a gente se questionar, tá, por que eu me identifico mais com isso e não com aquilo? Então, por exemplo, né, quem é um pouquinho mais lento, mais preguiçoso, gosta de ficar deitado na cama vendo um Netflix, talvez goste mais de uma prática restaurativa, não quer tanto movimento. Então, talvez essa pessoa se beneficie mais de um vinyasa, por exemplo, né? Então, é importante a gente conhecer a nossa natureza e as ferramentas que a Ayurveda traz, né, essa ciência da vida, nos ajuda a entender qual é a nossa natureza, quais são nossos desequilíbrios, para que a gente possa trazer o equilíbrio de volta, a gente bebendo em fontes de prática, de alimentos, enfim, de todo o nosso estilo de vida, para que a gente possa se equilibrar, em vez de a gente ficar sempre naquilo que é familiar e que é zona de conforto. Então, isso, inclusive, na nossa prática, é algo para a gente pensar, né? E perceber nos nossos alunos. Tem um aluno que vai estar sempre com preguiça de fazer algumas posturas, já tem um aluno que vai querer sempre ir na versão mais intensa da postura. Então é interessante a gente observar isso também nos nossos alunos, para a gente saber o que aquele aluno precisa para poder crescer na jornada dele, na jornada dela. Então, vários pontos, né, para a gente refletir sobre. E uma questão, né, vertente, tem muito a ver com o estilo, né, com a modalidade, porque tem esses termos, né, que a gente usa, o estilo, modalidade, vertente, linhagem. Linhagem seria mais que ramo que a gente está se referindo, né? Pode ser que seja o Tantra, por exemplo, é uma linhagem, pode ser que seja Vedanta, é outra linhagem, né? Então, linhagem seria algo um pouco mais amplo, né? Que fala de todo um campo de conhecimento, enquanto os estilos são modalidades, formas de praticar diferentes, que trazem essa questão da prática em si, né? Da forma que é desenvolvida a prática. Então, como eu estava falando, né? Vertentes, estilos, modalidades são inúmeras e tá sempre surgindo coisa nova. Não sei se vocês percebem, para mim aparece tanta coisa. Por que será, né? O algoritmo já sabe, né? Aparece toda hora qualquer coisa relacionada ao yoga, né? O tempo todo. Então eu vejo todo dia alguma coisa nova, uma modalidade nova, um professor novo que criou um novo estilo. Então isso acaba sendo muito comum, né? Às vezes as pessoas vêm de outros backgrounds, né? Acabam criando uma modalidade nova. Até falei esses dias, semana passada, retrasada, com uma pessoa, né, que apareceu num Zoom que eu estava tirando dúvidas. E aí ele falou que juntou capoeira com yoga e criou, esqueci o nome que ele deu, mas ele juntou esses dois campos gigantescos, né, de estilo de vida, de filosofia, e juntou e criou algo novo. Então, assim, pode ser muito enriquecedor, né? Pode ser muito legal, mas é importante a gente entender qual é o objetivo daquela prática, como esses elementos se harmonizam entre si para que faça sentido. Então, quando a gente escolhe uma vertente para a gente praticar, quando a gente escolhe uma vertente para a gente se aprofundar, muitas vezes o curso de formação que a gente faz já tem um direcionamento, né? Às vezes o curso de formação é em Vinyasa, ou é um curso de formação em Ashtanga, curso de formação em Iyengar, curso de formação em Hatha. Então, quando a gente escolhe uma vertente para a gente praticar e para a gente se formar, é importante que a gente de fato se aprofunde naquela metodologia, naquelas técnicas específicas, porque vão ter várias outras diferentes, com várias explicações diferentes. Então, a gente conhecer bem essa metodologia, né, que a gente escolheu, que nos é dada dentro daquele universo, dentro do estilo, da modalidade que a gente escolheu, é importante para a gente saber usar esses instrumentos, né, e compartilhar de forma profunda, de forma íntegra,
porque eu acabo vendo também, é uma mistura, às vezes, de estilos, sem isso, na verdade, ser examinado, estudado, né, praticado, para entender se aquilo de fato faz sentido. Vou até falar mais disso lá na frente. Na verdade, eu vou falar agora, né? Porque acho que faz sentido falar agora. Essa questão de misturar estilos, eu acho que muitas vezes pode ser problemática, porque a gente não exatamente sabe o porquê, ou acha, né, ou então cria uma interpretação, uma justificativa de juntar elementos sem ter fundação de fato. Exemplo, né? Grande parte da minha jornada no yoga foi fora do Brasil. E eu percebi que estava na moda, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava na moda uma aula chamada Yang to Yin. Então, Yang, né, para Yin. Então, uma prática mais ativa, mais intensa, mais vigorosa, para uma prática mais calmante, né, mais receptiva. E essa terminologia, né, Yang para Yin, é uma terminologia que vem lá da filosofia chinesa, né? Então, a mistura de elementos. E a ideia era uma prática, não sei se isso aconteceu, né? Essas práticas aqui no Brasil, já respondo sua pergunta, Paola, né? Então, essa prática, né, do Yang to Yin veio para cá para o Brasil e ficou famosa aqui, mas era usar princípios, né, práticas do Vinyasa no início da prática, ou de Power Yoga. Então, práticas, né, que tem aquele flow, que tem aquela fluidez do movimento com a respiração, quase que uma coreografia do Vinyasa, né, características do Vinyasa. E o final da aula eram elementos de Yin Yoga. E aí isso era feito junto, né, uns 40 minutos de Yang, né, e 20 minutos de Yin. E aí isso era juntado numa mesma prática. E assim, eram aulas, né, que ficaram super famosas, porque tinha esse momento do relaxamento no final, depois da intensidade do início. Então ficou muito famoso, só que na verdade esses elementos não necessariamente são coerentes entre si. Porque o Yin, por exemplo, né, tem esse trabalho da fáscia, né, e o ideal é que a musculatura não esteja aquecida, né, que se comece o trabalho com os músculos frios mesmo. Então, depois de uma prática mais intensa, isso já não existe. Então, fica mais difícil de acessar a fáscia. Então, os elementos podem parecer, que legal, tô aqui fazendo uma prática mais ativa e depois eu vou descansar um pouquinho nas posturas de Yin. Só que, na verdade, não, os princípios não estão ali em harmonia. Então, isso pode ser problemático, né? Se perde o objetivo do Yin nesse caso. Então, quando a gente mescla esses estilos, talvez a gente se perca nos instrumentos que a gente está usando, né? Então, não é ideal a gente misturar estilos. Se for misturar, né? Que se saiba exatamente o que está fazendo, por que está fazendo aquilo, né? Porque, por exemplo, tudo bem, né? Se a ideia é fazer algo mais intenso no início e ter um momento de descanso maior no final, ok, faz uma prática talvez de Hatha ou de Vinyasa mesmo, com 1, 2, 3 posturas restaurativas no final. Então aí, tudo bem, até faz sentido, né? Mas a gente ficar mesclando técnicas, né? E criando coisas novas a nosso bel prazer pode ser complicado porque não tem um estudo mais profundo, né? Nem comprovações de nada, nem experimentações de nada daquilo, né? Então, eu pessoalmente eu tendo a optar por não misturar técnicas, porque todas elas têm uma razão de ser e elas habitam, né, todo um universo de elementos, de princípios que são bem enraizados, bem estudados, né, experimentados. Então, os estudos, as tradições vão acontecer dentro de uma técnica estabelecida, né? E tem vários professores que misturam, se fizer sentido, né, se tiver um estudo, um porquê bem estabelecido, tudo bem, né? Como eu dei esse exemplo do Hatha com yoga restaurativa, mas eu acho interessante a gente se manter atento, né, ok, qual é a origem dessa prática, qual é a tradição dessa prática, por que a gente pratica dessa forma, como esses elementos conversam entre si. Então, quanto mais a gente tem esse conhecimento, mais a gente entende que, ok, talvez essas técnicas todas, né, elas já sejam coerentes entre si, não tem por que eu beber em outras fontes para misturar algo que já tem solidez e já tem o porquê de estar tudo encaixadinho, né?
Então, ter essa reflexão para poder fazer escolhas mais precisas e melhores para os nossos alunos, eu acho que é interessante, né? E ter cuidado com essa questão da mistura, né? Eu pessoalmente, né, gosto de me manter leal aos estilos, né? Se eu estou ensinando Hatha Yoga, é Hatha Yoga. Se eu estou ensinando Yoga Restaurativa, é Yoga Restaurativa. Se é Yin, é Yin. Enfim, práticas fechadinhas dentro da sua própria proposta, do seu estilo, né? Então, talvez seja interessante, né? Uma coisa que eu acho legal é escolher um estilo ou dois para se aprofundar, se especializar, porque senão a gente fica muito sabendo um pouquinho de cada coisa e não se aprofunda de fato, né? E assim, eu pessoalmente tenho essa tendência de querer conhecer muito de um monte de coisa e talvez não me aprofundar tanto. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, né, ao longo dessa minha jornada do yoga na vida. Porque é isso, né? Quando eu fiz o meu curso de formação, eu fui fazer especialização em Yin, yoga restaurativa, yoga para crianças, yoga para pré-natal, yoga para saúde mental, yoga para lesões, yoga para trauma, enfim. Fui fazer todas as especializações possíveis. E aí eu fui vendo, né, que legal, né? O conhecimento acho que é sempre válido, tá sempre agregando e acrescentando, e tem sempre algo que a gente carrega pra gente, mas eu fui percebendo que eu não queria trabalhar com todos essas especializações, né, com todo esse público, né, que cada especialização traz um público específico. Então eu fui com o tempo, né, percebendo, tá, agora que eu fiz isso, como é que eu faço isso, né? Como é que eu me aprofundo? Então, para isso a gente tem que selecionar o que a gente quer praticar e estudar e passar para frente, né? E nisso eu me firmei com o Hatha Yoga, que é a origem, né, de vários outros. Então, esse caminho, muitas vezes a gente tem que passar pelo caminho da experimentação, né, de perceber, poxa, fiz tudo e agora o que eu faço? Deixa eu selecionar um. Talvez ter essa clareza do que a gente quer se aprofundar venha da experimentação mesmo, né, de experimentar, tentar vários e ver, poxa, esse eu gostei mais, esse talvez não tanto, talvez não seja muito para mim. Para selecionar algo para se aprofundar mesmo, para entender com mais detalhe, né, com mais minúcia, entender o sutil daquilo, né? Então, a prática de Hatha Yoga, por exemplo, tem muitas ferramentas, muitas técnicas, tudo tem um porquê. Então, não faz tanto sentido a gente trazer outros elementos para essa prática, né? E aí eu tive até um professor que ele falou, na verdade, que o professor dele falou assim, esse meu professor, ele foi estudar com esse professor dele, e o professor dele só falou assim, eu só aceito você como aluno se você me prometer que você nunca vai misturar yoga com astrologia. E ele falou outras coisas também, achei interessante, com a astrologia e com outros campos, né, do conhecimento. E não por desmerecer outras formas, né, de autoconhecimento, mas simplesmente por não misturar tradições diferentes, por não misturar elementos que não são misturáveis, digamos assim. Então, eu achei interessante esse professor ter falado isso, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa de querer tornar as nossas aulas mais interessantes, mais dinâmicas, mais atrativas, e aí acaba misturando muita coisa e a gente se perde. Então, escolhemos um estilo, né? Se aprofundar, tá aberta, né? Aberto para receber esse conhecimento que tem anos de experimentação, né? Muitos anos de experimentação e de validação e de confirmação. Perdão, então, ter cuidado se for beber de muitas fontes diferentes e de fato se aprofundar mesmo em uma ou duas. Tudo bem ter algumas, né? Hoje em dia eu guio práticas muito de Hatha Yoga e Yoga para pré-natal. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres também. Então, tudo bem ter dois estilos, né? Modalidades, vertentes que haja esse aprofundamento, mas que isso seja uma escolha consciente, né? E a gente não fique indo para todos os lados, porque senão a gente está em todo lugar e nenhum ao mesmo tempo. Se a gente está, vou dar aula de Yin, de Vinyasa, de Yoga Restaurativa, tá. Mas você conhece com profundidade cada um desses, né? Talvez isso até aconteça, né? De fato conhecer muito de todos, mas é um trabalho de longo prazo, né? De muito tempo de dedicação. Então, a gente conseguir organizar essas escolhas, né, de qual estilo eu quero me aprofundar, praticando e compartilhando, entender os elementos, né, organizar isso mentalmente, organizar isso na nossa vivência, né, na nossa prática, no nosso tapetinho, da forma que a gente compartilha
E isso é muito interessante, né? Esse momento de explorar antes de compartilhar. E de fato, assim, ter esse mergulho no que a gente escolhe ensinar é muito importante, né? Então, eram essas questões que eu queria trazer hoje. Ah, eu tinha uma pergunta aqui que eu pulei, lembrei agora. A essência da filosofia não se perde com essas novas vertentes? Paola Simões, isso é muito interessante, assim, porque eu tenho a sensação que, assim, não tem resposta certa e errada, né? Talvez sim. A sensação que eu tenho, pelo que eu observo hoje em dia, é que a tendência é sim se perder um pouco, né? Por exemplo, com Vinyasa, com a Power Yoga, né? Essas práticas mais, o foco no físico, digamos assim, toda hora aparece para mim nas redes sociais, acho que é um aplicativo de um yoga muito fitness, digamos assim, né? Parece que é até uma academia e é escrito, né? É vendido como prática de yoga. Então eu fico assim, caramba, olha, o yoga se tornou tantas coisas, né? Quando a gente atrela essa palavra yoga, hoje em dia é atrelada a tantas coisas que na verdade nem são necessariamente yoga. Então, de fato, assim, eu acho que pode acontecer essa perda, né, da essência da filosofia com essas novas vertentes. Então, nesse aplicativo que eu vi, por exemplo, não posso estar completamente errada, porque eu não entrei no aplicativo, não baixei, mas me parecia que não ia falar de filosofia, né? A gente vê pelos elementos, né? É uma pessoa forte, uma pessoa alta, magra, uma mulher loira, enfim, você vê que é aquela história do padrão, etc. E com roupa, né, de legging, academia, essa coisa de estar suada. Então, você vê que os elementos que estão sendo trazidos ali naquela forma de trazer o marketing não está falando exatamente, necessariamente com a filosofia. Posso estar enganada, até porque eu comecei a praticar yoga dentro de um ambiente de academia e eu podia ter achado que não ia ter coisas de filosofia e tinha. Então, meu primeiro professor foi incrível. Dentro da academia, ele trazia várias questões de filosofia, né? E foi aí que eu me encantei logo de cara com yoga. Então, posso estar enganada, mas assim, talvez essas vertentes tragam foco mais para o corpo, podem trazer foco para outras coisas que desvirtuem um pouco da essência. Então, isso pode acontecer. E cabe a gente, né, tá atento, tá atenta a que modalidade a gente está praticando e por quê. Qual é o nosso objetivo, né? É bem-estar? É cuidar do corpo? Ou é também cuidar do nosso espírito, da nossa mente? Tá presente com a nossa consciência, né? Com essa parte tão sutil de quem a gente é. Então, cabe a gente também entender quais são os nossos objetivos para a gente praticar algo que esteja sustentando o nosso objetivo. Então, se a gente tem um objetivo, né, de bem-estar, de saúde, etc., ótimo, porque o yoga traz isso também, né? Só que o yoga tem um potencial tão além disso que se a gente fica só nessa superfície, né, a gente está perdendo todo o recheio daquilo mais, daqueles passos a mais que a gente pode dar e pode mergulhar quando a gente está de fato entrando em contato com a essência da filosofia, dos princípios. Então, cabe a gente, né, estar atento a escolher o que a gente vai praticar, por que a gente vai praticar e por que a gente está escolhendo passar essa prática, esse estilo, essa vertente para os nossos alunos. O que a gente ensina, 99,9% das vezes, o ideal é que seja 100%, é aquilo que a gente está praticando, é aquilo que a gente estuda, é aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, tem muito a ver, a nossa prática tem muito a ver com a forma que a gente ensina, com o que a gente ensina. Então, a gente se aprofundar na nossa prática é essencial, é a fundação do nosso trabalho enquanto professores de yoga, né? Para a gente não ser instrutores que estão repetindo instruções que a gente ouviu alguém falar ou leu em algum lugar, mas sim compartilhar a partir daquilo que a gente experimentou de fato, né? Vivenciou, percebeu, poxa, isso trabalhou aqui dessa forma sutil, trabalhou aquilo de uma forma mais profunda. Às vezes são questões que não são nem físicas, né? Que são energéticas, emocionais, espirituais. Enfim, a gente só acessa essa profundidade quando a gente de fato tem uma dedicação e um comprometimento com uma prática, né? Com o estilo lá que a gente elegeu para se aprofundar. Então,
as vertentes do yoga, né, que a gente escolhe para a gente praticar enquanto praticante, vão influenciar nas aulas que a gente dá, né? Vão definir que aulas a gente vai guiar, que estilo a gente vai guiar. Então, por exemplo, né, se você pratica muito yoga restaurativa e é a sua prática preferida, será que faz sentido você guiar aula de vinyasa, por exemplo? Porque você não vai ter tanto assim um momento de experimentação do vinyasa, né? Então, a gente alinhar o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente tem, que preferências, né? E às vezes é nem preferência, é mais uma identificação mesmo, né? Quando a gente vivencia e tem essa clareza do que a gente gosta de fazer, e para tanta coisa na vida, né? Do que a gente gosta de fazer, gosta de praticar, quando a gente tem essa clareza e consegue perceber, a gente sabe exatamente o que a gente quer passar para frente, o que a gente quer compartilhar com os nossos alunos. Então, a gente definir isso também ajuda bastante. Estou fazendo uma formação em Tantra Yoga e estou encantada, sim. Tantra é muito legal, né? Tantra também é todo um campo da filosofia, né, em si mesmo, e tem práticas, né, de yoga, digamos assim, na linhagem do Tantra, né? A origem do Hatha Yoga vem do Tantra também. Então, Tantra é todo um assunto em si, né, que é muito legal também. Que eu não diria nem que é um estilo nem vertente, diria que é mais uma linhagem mesmo, porque é tão completa, né, é um sistema em si. E da forma que o Tantra apareceu, né, foi criado, foi muito revolucionário em relação ao que estava sendo praticado antes, né? Tornou o yoga muito mais acessível a mulheres, a pessoas que tinham menos recursos, né, dentro daquele sistema de castas lá na Índia. Então, Tantra, assim, é encantador mesmo, porque foi um yoga que surgiu, uma prática, né, uma filosofia que surgiu como uma nova forma de vivenciar essa caminhada espiritual. Então, gostei de ler isso aqui, Márcia, que você está fazendo uma formação e está encantada. Eu também adoro, sou encantada pelos estudos do Tantra também. Então, é isso, né? A gente perceber e percebendo, né? O que nos encanta. Eu gostei dessa palavra, Márcia, encantada. Estou encantada. Isso te atravessou de certa forma, né? E você percebeu esse caminho faz sentido para mim, porque as explicações, os princípios, né? A história vai ressoando com o nosso ser, né? E aí assim a gente vai traçando os caminhos que a gente quer percorrer. Então, é isso, né? Queria falar hoje sobre essa questão das vertentes, dos estilos, que às vezes pode ficar muito confuso, porque são tantos, né? São tantos por aí e tantos, assim, no sentido de provavelmente mais de 50, mais de 100, assim, incontáveis mesmo, porque estão surgindo o tempo todo, né? Beer Yoga, né? Yoga da cerveja, yoga do riso, assim, tem tantas as modalidades, né? E às vezes a gente fica, caramba, o que está acontecendo? É muita novidade. E se for escolher algo, né, que seja novidade, tá? Quais são os princípios dessa prática? Para a gente conseguir se situar e fazer boas escolhas, né? Escolhas conscientes. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Agradeço muito a presença. Semana que vem, quarta e sexta, às 9 horas, eu tô aqui. Tenha um ótimo final de semana. Se tiver algum tema, algum assunto que você queira ver aqui na live, fica à vontade para mandar direct, para mandar e-mail, mensagem, enfim, o que você quiser. E nos vemos semana que vem. Namastê.